Segunda live do ano, hoje diferente, com carinha diferente, lugar diferente, em dose dupla hoje. Bom dia! Bom dia! Hoje falaremos de um tema super importante e hoje vai ser diferente, gente. Estamos em lugar novo, então vai ter... A gente estava aqui preparando o lugar da live, vai ter vento, vai ter algumas coisas que talvez a gente não tenha muito controle. Mas o mais importante é vocês saberem que nós estamos aqui com muito desejo mesmo de servir, de contribuir, de gerar conhecimento, de gerar esperança, né? Vamos falar sobre esperança, então de gerar esperança para as pessoas, levar conteúdo que seja relevante, que contribua com a vida de vocês, tá bom? Para quem não conhece, Li, a minha irmã gêmea. Bom dia! Não sei se alguém não conhece, mas hoje ela vai estar aqui também, podendo contribuir. Na verdade, eu quero que vocês sintam que é como se a gente estivesse batendo um papo mesmo, tá? Com vocês, um papo assim bem... Uma conversa leve, uma conversa para trazer inspiração para esses dias, para esse mundo, para essa vida que a gente vive, que é um tanto desafiadora, né? E hoje nós vamos falar, nossa pílula de desenvolvimento hoje é sobre a continuidade da virtude da transcendência. Na live que nós falamos no domingo passado, eu trouxe um tema para vocês e falei que nós temos alguns caminhos para desenvolver essa virtude da transcendência, que é essa conexão com algo maior do que nós mesmos, com essa conexão com... sair um pouco, né, só desse eu e ir para essa conexão com algo maior. Falamos de espiritualidade e hoje nós vamos falar sobre a força da esperança, que é uma força que tem a ver com aspectos emocionais. Sempre são forças internas, de recursos internos que nós podemos desenvolver. Bom dia, Renata. Bom dia, Érica. Bom dia, Tica. Bom dia. Olha aí, Érica, minha irmã, que vocês não conhecem. Hoje vai estar aqui contribuindo com a gente, tá? E aí, sempre à luz da ciência do bem-estar, vamos falar sobre essa força interna que é a esperança. É uma força tão estratégica para esses tempos, é uma força para a gente que vai muito além do pensar positivo, né? A gente vive um tempo também onde as pessoas falam demais isso, não, é só pensar positivo que vai dar certo, e não é sobre isso. A gente não vai falar, eu sempre digo, eu não falo sobre motivação, acredito que minha cópia. Acredito que de fato a motivação abre com a chave interna, mas de verdade nós queremos trazer aqui da nossa vivência, da nossa realidade, para que vocês possam se conectar aí com essa chave da esperança, tá bom? Muito bem, gente. Então vamos trazer a definição, vamos falar o que é esperança à luz da ciência do bem-estar. Como é que a gente diferencia a esperança de otimismo? Como é que essa atitude se reflete? É uma atitude interna, uma atitude mental da esperança se reflete em momentos de dor, por exemplo. Para quem não conhece, a minha irmã, ela é médica, eu sou psicóloga e ela é médica, atende em consultório, atende saúde mental. Então chegam muitas situações para ela, inclusive, que tem a ver com a desesperança. E a gente quer trazer para vocês sobre isso, assim, vida real, vida prática, o que a gente lida, tá bom? Então, primeiro vamos diferenciar o que é a diferença, né, assim, do otimismo. Será que esperança é a mesma coisa que otimismo, né? Se a gente for parar para pensar sobre isso. Será que esperança é a mesma coisa? Olha quem tá aqui, Obrigada, gente. Meu Deus do céu, você já acordou, príncipe. Vai lá. Oh. Bom dia, amadinha. participação especial hoje, viu?
Eu acho que tá dando barulho aqui, vai. Gente, hoje vai ser animado. Hoje tá diferente, né? A gente tá aqui com... Vou deixar o arroba dela, doutora Livian, tá? DRA, termina com N também no final, Livian. Doutora Livian, é diferente. E aí aqui é o João, gente. O João também teve uma participação especial. O João é o filho da Livian, que tá aqui também. A gente tá numa casa de praia, com a família, minhas irmãs, meus pais, meus sogros, né? Estamos aqui pertinho para vocês verem como estamos firmes aqui no propósito de contribuir. Bom, voltando, né? Vou botar aqui para ficar a participação do João a live todinha. É lindo, né, Renata? Ele, que lindo. Voltando, onde é que eu tava? Me ajudem. Conceito e diferenciar de otimismo, né? O otimismo, e ele é um viés super importante, inclusive, né? Tem pessoas que têm um viés mais otimista diante da vida, tem pessoas que têm um viés mais pessimista, ou seja, o otimista ele vê sempre o copo mais cheio, o pessimista ele vê sempre o copo mais vazio, né? Trazendo assim de uma forma bem prática. O otimista ele sempre acredita que vai dar certo, mas existe um limitezinho do otimismo que é aquele ponto de não chegar numa passividade. Então não é o vai dar certo porque vai dar certo. E aí a esperança ela é muito mais profunda, porque a esperança é diferente de apenas acreditar que vai dar certo. A esperança é sobre agir, sobre decidir, sobre ter intenção e saber que se eu decidir para a direção certa, isso vai dar certo de fato, né? Então a definição de esperança para a ciência do bem-estar, esse recurso interno que nós precisamos ativar, tem a ver com a capacidade de visualizar esse futuro e agir intencionalmente para alcançá-lo. Ou seja, não é só esperar. Esperança, ele não vem da palavra esperar. Ele vem da palavra esperançar, que é agir com a intenção de que algo dê certo, tá? E aí vamos fazer o bate-bola aqui, né, irmão? Eu quero entender, assim, quando a gente fala de dor, por exemplo, né? Ter esperança em tempos fáceis é muito fácil. E em tempos difíceis? Né? É muito natural e até normal, né? Esperado. Mas e em tempos difíceis? Isso. Como é que a gente chega, como é que é, porque você lida muito com a dor, né, sim, dentro do consultório. Então, quando a gente está diante dessa dor, será que a esperança é possível? Sim. E aí, assim, trazendo para a minha prática, né, dentro do meu consultório chegam pessoas sempre com dor, né, ninguém vai para o meu consultório porque tá tudo bem. Então, sempre chega com a demanda de dor. Então, as pessoas elas estão em fases diferentes da vida. Às vezes a pessoa vai por meios próprios, né? Ela mesma percebeu, não, tem alguma coisa errada, eu preciso pedir ajuda e vai em busca de ajuda profissional. Psiquiatra, psicólogo. E aí a gente já consegue também de cara identificar mais ou menos em que fase o paciente está. Porque tem paciente que vai numa postura totalmente passiva, que outra pessoa levou, né? Eu não sei nem, não, eu não vim, eu não concordo que eu esteja aqui, porque eu acho que não tem saída para mim, né? Outra pessoa levou, um familiar, sim, o pai, a mãe, o esposo, um filho. Então tem muita gente que já de cara traz essa desesperança completa de dizer assim, eu nem sei porque que eu tô aqui, porque eu já sei que não tem mais saída para o que eu vivo. Então, quando a gente busca ajuda, que é uma das minhas maiores contribuições para essa live, que eu quero que fique para vocês, é que o ato de buscar ajuda profissional já imprime esperança, porque você já visualiza, apesar da dor, apesar da dificuldade, apesar da tribulação, tá muito ruim, verdade, mas eu imagino, né, eu tenho internamente uma vozinha, entre aspas, que me diz que não será sempre assim, né? Que me diz que existe algo além desse sofrimento
Então, o maior desafio da psiquiatria realmente é a ideação, né? Os pensamentos de morte, ideação suicida, que é uma coisa que eu sempre digo, os pacientes com pensamentos de morte, eles não querem morrer, eles apenas não querem mais sentir o que eles estão sentindo naquele momento, que é uma completa ausência de esperança. Então, por isso a importância de a gente falar dessa força, até para que, assim, nem todo mundo que vai ver essa live consegue se identificar com esses sentimentos, né, de ausência completa de esperança, mas a gente sempre conhece alguém, né? Sim. A gente sempre conhece alguém que precisa dessa força, e de repente você pode também ser você também pode ser uma ponte, um instrumento, né? Que vai dizer assim, olha, pede ajuda, não precisa ser sempre assim. Porque às vezes, gente, a gente carrega muito frases prontas que não ajudam, né? Ou vai dar certo. Às vezes, uma pessoa que está em completa falta de esperança não vai funcionar, né? Ou então um vai passar, ou um seja forte. Às vezes não é o que a pessoa precisa ouvir, né? Então, quando a gente não souber o que fazer, indique que essa pessoa busque ajuda profissional, porque muitas vezes ela precisa sim de um medicamento, né? Precisa sim de uma escuta qualificada. Então, uma das minhas maiores contribuições para essa live é realmente que o buscar ajuda profissional vai fazer com que ela pense, tá difícil, mas não precisa ser sempre assim. Perfeito. E eu vou falar dessa escuta qualificada, né? Eu estava pensando aqui, será, me digam vocês, será que essa escuta qualificada só quem pode fazer é um médico, é um psicólogo, é um profissional dentro de um consultório de 4 paredes? Será que uma escuta qualificada é só um profissional assim, preparado, que pode fazer? O que vocês acham? Me digam. Ou nós, nos nossos relacionamentos, nas nossas interações, com os nossos familiares, com uma pessoa que está ali com um sentimento, né? Como Li falou aqui, é um sentimento até de uma desesperança. Então, será que nós podemos fazer algo de útil para quem está passando por isso? Ou a gente tem só que precisar de uma ajuda profissional? E aí, quando eu trago essa reflexão, é para que a gente possa pensar como é que eu posso contribuir mesmo, né? Isso que Li falou, de ser instrumento. Será que alguém hoje, sabe o que eu percebo, gente? Às vezes as pessoas elas só querem alguém que escute. Às vezes a gente só precisa que a pessoa fale. Que alguém se importe, né? Que alguém se importe. Que alguém se importe e que alguém diga assim, ó, eu tô com você. Pode falar. E não é o falar assim, a gente às vezes já vai interrompendo. Não, mas vai dar certo. Não, mas isso aí é besteira, isso aí vai dar certo, isso aí vai passar. As frases prontas, né, que Lívia estava falando. Então, é esse, exato, Érica, é esse ouvir sem julgamento, sem interromper. Perfeito, a Érica está trazendo aqui a experiência dela. Eu senti falta disso na minha fase de luto. A Érica teve um luto muito, assim, o mais doído que alguém pode passar, que é a perda de um filho. O que pode ser mais doído, né, do que isso? Claro que existem muitas dores, mas enxergar que todo mundo passa por dores, a sua dor, ela importa, né? Essa dor ela importa e todo mundo sente dores pela vida. Mas nós não podemos minimizar a dor do outro, né? Nós não podemos diminuir, dizer, mas você não sabe, às vezes o outro já interrompe assim, mas você não sabe o que eu passei, né? Então, a Renata está falando, né? Eu acho que podemos fazer algo, porém existem estágios que só um profissional. Isso, perfeito. Então, é importante saber pedir ajuda, é importante reconhecer que precisa de uma ajuda profissional. Isso é fundamental e isso ativa a esperança nas pessoas, porque é um caminho. A esperança, ela dá caminho, né? Então, nós não estamos aqui para dizer que ter esperança é algo que... não se preocupa, a gente vai dizer assim, 2026 vai ser um ano
maravilhoso, incrível. 2026 será um ano que vai exigir mais preparo. Será um ano onde a gente tem que desenvolver algumas habilidades, inclusive esse recurso interno que é emocional, de esperança, de enxergar para os momentos de dor, para os momentos de desafio, com uma esperança realista, com uma atitude positiva, sim, diante do futuro, que é uma atitude de eu vou encontrar um caminho, diante da dor eu vou continuar, mesmo assim, eu sei que está doendo, não é negar o que está acontecendo, e eu vou continuar mesmo assim, eu decido continuar, eu decido agir só por mais um dia, né? Então, essa atitude positiva de continuar se movendo, continuar crescendo, buscando aprendizado ou buscando ajuda, inclusive, em alguns momentos, como que a Érica trouxe aqui, é mandatório buscar uma ajuda, né? Quem disse que a gente precisa conseguir passar por tudo isso sozinho, pela vida, pelos desafios, pelos obstáculos? Quem disse? Pelo contrário, eu até diria, assim, a gente nem tinha previsto falar disso, mas essa autossuficiência do mundo, né? Que o mundo prega muito, essa autossuficiência de... As pessoas que são valorizadas são aquelas que têm o dar conta, né, de tudo. Isso, essa performance, esse dar conta de tudo, essa habilidade de fazer tudo, de resolver tudo, Isso tudo é muito valorizado pelo mundo, né, que a gente vive. Mas nós somos seres relacionais. Nós somos seres que nós somos mais fortes quando a gente pega ali a ajuda de outra pessoa, quando alguém está com a gente, seja para ouvir, seja para direcionar, seja um profissional que vai cuidar com ferramentas que são muito importantes, com medicação, com terapia. Tudo isso é muito importante, Mas para chegar aí, a gente tem que admitir que sozinhos, talvez a gente não esteja dando conta, né? Que a gente precisa, eu vou encontrar um caminho, que é essa atitude da esperança, né? Eu não sei, a esperança diz assim, eu estou passando por um momento de dor, né? Eu não sei como que eu vou resolver isso, mas eu vou encontrar um caminho. E um caminho, às vezes, é uma pessoa. O caminho, às vezes, é uma pessoa, né? Isso. Certo, gente? Como a gente falou de desenvolver competências, né? De desenvolver preparo, na verdade, né? Desenvolver preparo, eu quero trazer uma perspectiva diante disso, né? Assim, de um 2026 que talvez não seja tão fácil, né? Assim, não acho que 2026 vai ser um ano fácil. E nós estamos aqui ativando esperança em vocês. Por quê? Porque a gente já está preparando o quê? Diante de um ano que possivelmente não será fácil. Para onde eu tenho que me desenvolver? O que eu tenho que olhar? Como atravessar melhor um 2026 que talvez seja um ano muito desafiador, porque o mundo que vivemos é desafiador e tem uma tendência de ser mais desafiador. Ainda assim, aí é que é importante a gente ativar essa esperança, né? E, de novo, não uma esperança vazia, uma esperança que espera de braços cruzados, mas com uma esperança que decide se mover. E aí eu quero trazer três competências para que a gente possa olhar, para que a gente possa desenvolver. Uma delas tem a ver, inclusive, gente, com a tolerância à frustração. Quem gosta de anotar, anota, né? Vou falar 3 competências para a gente ir caminhando aí para os nossos últimos minutos aí, tá? Tolerância à frustração. Frustração faz parte do aprendizado. Frustração faz parte da vida. Se nós não desenvolvermos essa capacidade de tolerar, de entender que
sentir essa emoção difícil, que é a emoção da frustração, que é esse sentimento de estar frustrada, essa emoção desagradável, lidar com ela de frente. E como é que eu lido com a tolerância à frustração? Olho para isso de frente. Olho para isso de frente, dá nome a isso, dá um significado a isso, né? Então, poxa, não deu certo, eu planejei algo que não deu certo, eu sonhei com algo que não está acontecendo, eu esperava nessa altura da minha vida já estar lidando com algo e eu me sinto frustrada porque não alcancei, porque não conquistei, porque não consegui. Entender que nem tudo flui conforme os nossos planos. E aí que nós precisamos, qual é a nossa atitude diante disso, né? A nossa atitude diante da frustração. Então, a primeira recomendação tem a ver com esse desenvolvimento que eu também trago muito da inteligência emocional mesmo, de lidar com essas emoções mais desagradáveis, que eu estou chamando de tolerância à frustração, mas na verdade, tolerância a emoções difíceis, né? Tolerância a emoções difíceis porque elas fazem parte da nossa vida. E elas são informações, né? O que a gente sente, o que a gente passa, são informações importantes para que a gente possa olhar para elas de frente com coragem e aprender com as situações, certo? A segunda competência é uma competência que, inclusive, eu dou muito treinamento nas empresas sobre isso, tá? Dentro da área de psicologia organizacional, um tema, é uma competência muito relevante para a liderança hoje em dia, que ela se chama flexibilidade cognitiva. Esse nome bonito para dizer que nós precisamos desenvolver a capacidade de sermos flexíveis, inclusive, para ajustar rotas, para pensar em plano A, mas também pensar num plano B, pensar num plano C, entender que pensar essas outras rotas sem colapsar, sabe? Assim, pensar que, beleza, é claro que eu vou traçar um caminho, é claro que o caminho ele é importante. Então, a gente está no começo de 2026, a gente está no segundo domingo de 2026, então traçamos metas, traçamos possibilidades, planos. E se a gente não alcançar? Será que a gente não pode prever outras possibilidades, outros caminhos diante do que a vida está me mostrando nesse momento, sem enlouquecer, sem colapsar, sem achar que é o fim do mundo? Então, sair um pouco da rigidez e ter uma flexibilidade. Por quê? Porque nós vivemos um mundo que é muito mais complexo, que é muito mais caótico, que é muito mais acelerado. E isso exige, em alguns momentos, essa correção de rota. Tá? Então, desenvolver essa flexibilidade cognitiva, ou seja, essa capacidade de se flexibilizar, de pensar novos caminhos, novas possibilidades. De ser, é tipo eu pensei agora, né? É tipo o Waze, né? O Waze, se ele estiver ali numa rota e no meio da rota a gente mudar de rota ou porque tinha um obstáculo que não estava previsto ali, depois ele já vai recalcular essa rota. Eu me lembro de uma viagem que a gente fez há 10 anos atrás, eu e o meu marido, 11 anos atrás, que foi na nossa lua de mel, que ainda era a história de GPS, então acho que nem tinha. Era aqueles GPS que a gente tinha que comprar para o carro, né? E ele não era tão atual quanto o Waze. E aí a gente estava passando por uma obra perto do aeroporto, a gente se embananou demais para sair daquele lugar, porque não estava atualizado. O GPS que tinha no carro, ele não estava atualizado. Então ele era rígido, ele tinha um caminho, mas como apareceu algo no meio daquele caminho, ou seja, uma obra que ele não tinha atualizado ainda, uma obra perto do aeroporto lá na época, a gente deu voltas e voltas e não sabia, porque era um lugar que a gente não conhecia, né? Era outro país, então a gente perdeu muito tempo. Então esse exemplo é para a gente sempre lembrar, assim, o mundo exige hoje
sermos mais Waze do que um GPS rígido, que se ajusta, que pensa, tá, tudo bem, surgiu esse obstáculo no meio do caminho, surgiu essa outra, isso aqui que eu não estava prevendo. Eu não vou pirar, eu não vou colapsar por causa disso. O que eu preciso fazer para replanejar a rota, tá? Então essa seria a nossa segunda competência emocional para atravessar 2026. A primeira, tolerância à frustração ou a emoções difíceis, que você pode dar outro nome aí para as emoções que você mais sente, né, mais desafiadoras. A segunda, a flexibilidade cognitiva. E a terceira, tenha um sentido de propósito, né? Busque um sentido para sua vida, né? E aí eu vou citar aqui o Viktor Frankl, que é o criador aí da logoterapia, que tem um livro Em Busca de Sentido, que fala muito sobre a experiência dele nos campos de concentração. E ele tem uma frase clássica, né? Que é: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Essa frase clássica dele fala muito desse sentido, que é ter uma direção, que é saber para onde a gente está caminhando, que é ter esse alvo, que é buscar ter uma postura diante da vida que não é perdido, né? A gente sabe, a gente pode até estar distante de onde a gente está querendo chegar, mas existe um sentido, existe um propósito. Para algumas pessoas o propósito é a sua família, é você ter um filho que vai dar certo. Então o meu sentido é poder realmente proporcionar o melhor para essa família, é poder passar por suas experiências de dor e depois fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então transformar essa dor em um propósito, fazer com que essa dor, outras pessoas não precisem passar por essa dor, né? Enfim, então sirva o mundo, né? Você até falou de servir, né, esses dias no teu Instagram. E é o que a gente está fazendo aqui também, né? Essa decisão de estar aqui no nosso tempo de desfrute, do nosso tempo de descanso, falando com vocês, servindo vocês. Tudo isso nos abastece e abastece as pessoas, porque é sobre esse todo. É por isso que a esperança, ela é uma virtude da transcendência, é uma virtude que está além de nós mesmos. Então, tira um pouco desse sentido do eu preciso estar bem, eu preciso conquistar, eu preciso ter coisas, eu preciso fazer, porque tira um pouco desse sentido do eu e coloca um sentido para fora de você mesmo, tá? Então, quando a nossa vida serve a outras vidas, quando a gente tem esse sentido, quando a gente ativa esse sentido, esse porquê para além de nós mesmos, isso também é uma habilidade que ajuda a atravessar 2026 com mais esperança. Porque a gente começa a pensar que não é sobre esse hoje, não é sobre esse curto prazo. É sobre um sentido ali muito maior, né? E uma contribuição muito maior para outras pessoas. E quando a gente está bem, tem muita gente que essa história de o pensamento egoísta, né? Não, eu só cuido dos outros, eu não cuido de mim, né? Eu só cuido dos outros. Também tem que ter uma visão, uma perspectiva. Não é egoísta quando a gente diz que a gente, no sentido de eu preciso me cuidar, não é por mim mesmo, é justamente para o outro. Então, assim, às vezes eu faço essa pergunta no consultório: se você cair, quem cai? Né? Quem cai junto. Quem né? cai junto, porque assim, geralmente quando a gente se levanta, a gente levanta outras pessoas. Quando Perfeito. a gente cai, né, outras pessoas caem também. Então, assim, quando a gente tem esse olhar para o autocuidado, não é apenas e tão somente para que eu esteja bem. É exatamente como uma vela, né? A função da vela, ela é iluminada para iluminar, né, o ambiente. Então é a mesma coisa a gente tem que praticar o autocuidado, né, tem que estar bem para ajudar, para cuidar de outras pessoas, para levantar outras pessoas, né, para cuidar da família. Então, quando a gente até pensa, não, eu só penso nos outros, aí é que é egoísta, porque você não vai aguentar o processo, né? Não é sustentável. Não é sobre chegar lá, né? É sobre chegar inteiro, né? De que adianta também a gente
não chegar inteiro, né? Enfim, então que a gente pratique o autocuidado, porque eu acho que a nossa família merece nos ver bem, os nossos filhos merecem, né, pais felizes, o ambiente de trabalho merece que a gente esteja bem, né? Os nossos colaboradores, nossos funcionários, todas as pessoas merecem também receber esse ânimo, né? Receber esse ânimo, essa esperança. Perfeito, é isso aí. Muito bem, gente. Vamos caminhando para o nosso finalzinho. Sim. De live. Fez sentido aí para vocês? Me digam. Segura. Foi. Vocês gostaram? Vocês querem que eu traga mais? Lívia comigo? Me diga aí se vocês querem que eu traga mais. Eu quero trazer mais você esse ano aqui. Já vai ficar o convite formal. Se vocês comentarem também, compartilhem com mais pessoas, para que mais pessoas, para alcançar mais pessoas, né? Esse conteúdo. A gente já tá com uma turminha aqui acordando, gente. Então, né, já vamos aqui pro nosso... Por isso que a gente faz cedo, né? Para que a gente possa também aproveitar esse dia da melhor forma possível. E que Deus abençoe a vida de vocês. Quero mais uma vez honrar quem está aqui presente. Com certeza vocês estão buscando algo diferente, né? Não é para todo mundo. Domingo, 6 horas da manhã, agora 7 horas, está aqui buscando conhecimento. Então, parabéns para vocês. Que Deus abençoe. Lê aqui os comentários. Amei. Traz sim, olha, estão pedindo, viu? Para você vir mais vezes. Sim, contribuição excelente. Eu acho que a live deveria durar mais tempo. Pois é, os nossos 30 minutinhos aqui de proposta, né, Tica? Vamos pensar sobre isso, né? Vamos pensar. A gente faz algo aí que seja mais longo, não sei. Fez muito sentido, obrigada. Gente, então se fez sentido para vocês, sejam transbordantes na vida de outras pessoas, sejam abundantes, compartilhem também com outras pessoas, traga uma pessoa próximo domingo, convença aí alguém a vir com você e a buscar inspiração e esse desenvolvimento para um 2026 mais leve, mais em paz, mais próspero e mais feliz, sim, por que não? Tá bom? Bom domingo. Bom domingo para vocês. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.